Agora, como vocês se conheceram? Essa eu vou contar. Eu tinha acabado de mudar pra Irlanda. Acabado assim, fazia um ano já que eu tava na Irlanda. E aí veio a pandemia, e foi aí, tipo, eu comecei, na verdade, eu sempre gostei de umas coisas trevosas, tanto que quando eu fiz pós, o meu TCC, né, como eu já falei no outro episódio, foi sobre o Ted Bundy e tal. Só que eu não consumia muito podcast ainda. Eu comecei a consumir podcast com o caso Evandro. Uhum. E aí, quando eu mudei para Irlanda, eu comecei a ouvir muito podcast internacional para melhorar o meu inglês, melhorar minha pronúncia, sotaque e tal. E nisso eu caí nos crimes do black metal norueguês. Que eu adoro black metal, gente, pra quem ainda não sabe. Então, aquele documentário sobre tudo que aconteceu no black metal, então, eu já vi umas 3 vezes. Só Uhum. que, no meio da pandemia, eu tava assim, eu queria ouvir alguma coisa em português. Porque começou, sei lá, começou a me dar muita saudade de casa, assim. Eu acho que é uma coisa que todo Uhum. mundo que mora fora Tem. tem, principalmente durante a pandemia. Durante a pandemia bati, porque além de ser uma situação de risco, você não pode, nem se você quiser muito, nem se você tiver dinheiro, nada, você não podia viajar, não podia sair de casa, né? Ah. Então bateu aquela coisa, gente, eu preciso ouvir alguma coisa em português. Eu pensei, eu quero muito ouvir uma opinião brasileira sobre os crimes do black metal norueguês. E não tinha, gente, nenhum podcast sobre isso, só o Pátria. E aí eu ouvi e eu me apaixonei pelo podcast. E eu decidi mandar mensagem. Aí eu ouvi um episódio, né? Aí de um eu comecei a ouvir, tipo, praticamente todos. E aí eu decidi mandar uma mensagem pra Natália, porque eu adorava especificamente os roteiros dela. E aí a gente começou a conversar. Ainda bem que ela É. me respondeu, mas se você não tivesse me respondido. E foi tão engraçado, porque eu respondi, daí eu falei, nossa, que legal. E daí, tipo, eu lembro que no outro dia a gente já tava falando como se a gente já se conhecesse fazia tempo. Essa Sim, é foi a verdade. impressão, tipo, demorou o quê? 2 dias a gente já tava falando sobre coisas corriqueiras, assim, da vida. Você tava me mandando foto de uma pepeca que você achou no Ah, é hotel. verdade, gente! E eu acho que foi aí que a gente clicou, a gente falou: "Putz, essa menina é legal". Porque a Renata estava no trabalho, e a Renata me mandou ela: "Gente, eu achei uma flashlight, eu achei uma pepeca de silicone no hotel". Gente, eu não sabia. Essa história foi tão bizarra. Na época eu tava no hotel, né? E assim, já era. Trabalhar no hotel na pandemia é uma experiência bem estressante, assim. Então eu já tava pilhada. E aí teve um cara que ele largou várias coisas no quarto. E a gente tem um procedimento no hotel que eu trabalhava que quando algum hóspede deixa uma coisa pra trás, você tem que registrar o que foi deixado pra trás e colocar a data que você achou e você tem que dar uma olhada no valor da coisa, porque se for, se não me engano, mais de US$ 100, você guarda por um mês, e se a pessoa não pedir de volta, aí depois de um mês você joga fora. Uhum. Se é uma coisa com valor menor de US$ 100, é provavelmente coisa que o hóspede só largou lá, que não é nada, Uhum. e aí você pode já jogar fora e tal. E aí eu sei que eu tinha que abrir, então o cara deixou uma mala cheia de coisa. E aí eu peguei, e assim, as outras coisas eu sabia o que era. Eram umas coisas sexuais, tipo, que eram mais óbvias, assim. E eu Uhum. já, de luva, né, com aquelas luvas cirúrgicas, tirando as coisas. E aí tinha um negócio branco que tava escrito flashlight. Flashlight é lanterna, né? E aí eu olhei, gente, juro, na maior inocência, o que eu achei que fosse, eu achei que fosse uma lanterna de luz negra, sabe? Porque tinha Porque cores você não viu que estava festivas. escrito com E, né, que Eu era não vi que tava escrito com flashlight. E, gente. Flashlight com E é lanterna, é luz de carne, sabe? Uma lanterna de carne. É. Na hora, eu nem me liguei. E aí eu peguei achando que, tipo, eu vi, e aí eu falei, gente, eu acho que o cara tava fazendo alguma festinha, acho que o cara tava quebrando a quarentena, né? Porque ele tá com todas essas coisas, uma lanterna de luz negra. E aí eu pensei, deixa eu ver a cor. E aí eu girei, no que eu girei achando que ela ia acender, ela abriu. E no que ela abriu, saiu um cheiro. E aí eu senti aquele cheiro. Eu falei, gente, o que tem aqui? Você tem alguma coisa morta aqui, não é possível. No que eu abri, era uma pepeca. Suja, obviamente, né? Uma pepeca que não foi uma pepeca de plástico e tinha uma assinatura em relevo. E aí eu tive que googlar essa porra pra descobrir o preço, pra saber se era mais de US$ 100 ou não. É. E aí eu fui ver que era uma edição especial e a assinatura era de uma atriz
de filmes Pornô. adultos. E aparentemente, supostamente, era uma réplica da pepeca dela. Uhum. Como não mandar isso pra uma pessoa que você conheceu há 2 dias? E Contando: "Olha o ela: que eu achei "Meu no meu Deus, você trabalho". não sabe o que eu achei". E daí a gente começou a conversar e foi uma coisa tão corriqueira, tipo, foi uma coisa assim, uma conversa como se a gente já fosse amiga há muito tempo. É E porque daí nós somos almas a irmãs. gente a gente é Twin Flames, Twin mas não da Flames. seita. Não. Mas daí a gente começou a conversar como se a gente já se conhecesse muito, e deu o quê? Uns 2 meses, a gente nunca mais parou de desconversar, a gente conversa todo dia desde então. E a gente deu uns 2 meses, daí eu falei: "Você não quer fazer o podcast?" Porque a Renata falou assim: "Ô, se você quiser Ajuda. ajuda com roteiro, eu sou formada em comunicação, eu posso te ajudar". Daí eu falei: "Putz, eu precisava tanto de ajuda, porque o podcast não sai daquilo, porque eu não tenho tempo de fazer tudo sozinha". E eu estava fazendo tudo sozinha. E daí eu falei: "Não dá pra, eu não consigo desenvolver, eu não tenho tempo". E daí ela falou: e eu falei, né: na verdade o que eu queria mesmo era te convidar pra participar, mas eu faço podcast com uma outra pessoa, então eu preciso ver se ela aprova". Daí ela aprovou e a gente continuou.